Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para continuar a série Aprendendo com Jesus, tá? E aí, o primeiro ponto foi a respeito da oração. Tecemos um pouquinho a respeito da oração, a importância da oração, né? Como se deve orar. E agora nós vamos continuar, né? E hoje nós vamos falar a respeito da autoridade. A autoridade de Deus ou a autoridade de demônios, tá bom? Tem esses dois tipos de autoridade. Mas antes de nós iniciarmos, quero que você se inscreva no nosso canal. Nos apoie se inscrevendo, ative o sininho, comente, tá? Para nos incentivar e a plataforma do YouTube entender que esse vídeo é satisfatório a você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa receber uma direção, tá bom? E para esse fim, texto base será em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, e o capítulo é o de número 12 e o verso de número 22 em diante. Eu preciso ler esses versículos aqui, pelo menos em duas versões diferentes, para você se identificar, tá bom? Então a minha primeira leitura vai ser no Almeida corrigida normal. Capítulo 12, verso de número 22, que é a blasfêmia do fariseu. Trouxeram-lhe então um demoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirou e dizia: não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipes do demônio. Essa é a tradução aqui da Almeida corrigida. Agora eu vou ler aqui uma tradução da Genebra. E eu vou ler um texto que está em Lucas, no capítulo 11 de Lucas, no verso de número 14, que diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas algum dentre deles diziam: ora, esse expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros tentando pediam dele um sinal. Agora eu vou ler nessa versão aqui da King James, é uma versão mais atualizada, para você ver um pouquinho a diferença. Eu vou ler ela no mesmo texto de Lucas, no capítulo 11, e o verso de número 14, que diz assim: ele estava expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E as multidões se maravilharam. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. Olha que interessante a respeito de autoridade e poder, né? Mais poder. Poder de Deus ou poder de demônios? Aqui primeiro nós vamos falar a respeito do poder dado por Deus, autoridade dada por Deus. Aqui é um questionamento por Jesus ter feito esse milagre. Alguém olhou e a questão foi essa: esse daí possivelmente é o filho de Davi. Mas o que estava na multidão não era a multidão apenas de pessoas simples, eram os fariseus da época. E os fariseus interrogam dizendo: não pode ser. Não pode ser um homem natural, como qualquer um, ter essa capacidade de expulsar o demônio. Provavelmente ele expulsa em nome de Beelzebu, ou por Beelzebu, e em outras traduções, príncipe Beelzebu. Quem é o Beelzebu? Era Satanás, príncipe daquele tempo, também como desse tempo que ele atua. Então aqui é um questionamento a respeito do poder e autoridade exercida por Cristo. Porém, essa autoridade e esse poder aqui é sim dado por Deus. É sim delegado por Deus. Tanto é que em Marcos, também no capítulo 16, dos versículos adiante, você vai ver Jesus falando para os discípulos: permaneçam no mesmo lugar, porque até do alto sejais revestido de poder. Então esse poder aqui, que Jesus está usando, que Jesus está demonstrando, é o poder que o seu Pai lhe entregou, que os demônios lhe obedecem.
Olha o que o texto diz. Verso 22. E trouxeram-lhe então um endemoniado. O que o demônio fazia? Fazia com que essa pessoa ficasse cega e muda. A autoridade maior aqui é o Espírito que age através de Jesus. É o Espírito que está em Jesus. Então o demônio só pode obedecer isso. A autoridade maior. O próprio Jesus mesmo disse que o valente só é valente quando um mais valente do que ele não se apresenta, não se aproxima, não chega no ambiente. Porque quando o mais valente chega, ele toma a chave da casa. Outro texto interessante é que quando Jesus pisa naquela terra, os demônios sabem que é Jesus. Eles sabem o poder, a autoridade que Jesus tinha, que era dada por Deus. Então eles tinham que obedecê-lo. Eles tinham que sujeitar essa autoridade. Eles tinham que acatar qualquer ordem que viesse da pessoa de Cristo. Porque a autoridade dada de Deus para Cristo era uma autoridade autêntica, espiritual. Era uma autoridade maior do que a do demônio. Então, quando a autoridade é dada por Deus, os demônios obedecem. A autoridade é dada por Deus, é testificado o reino. Quando a autoridade é dada por Deus, o reino do céu, ele fica explícito para quem está vendo, ou para quem está recebendo qualquer milagre acerca dessa autoridade dada por Deus. Então é uma autoridade que sim, causa às vezes desconforto em alguém, causa às vezes descontentamento, como causou nos fariseus, mas é uma autoridade autêntica. É a autoridade que quando chega, quando fala, quando é exercida, acontece alguma coisa. Então perceba a importância da autoridade de Deus na vida de alguém. A autoridade de Deus na vida de alguém é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para a fim de que alguém seja tocado, seja transformado, seja impactado por essa autoridade e tenha a sua vida transformada. É essa autoridade de Deus para com o homem. Perceba que quando Jesus manifesta isso daqui, o que ele faz? Ele curou esse rapaz, que era um demônio que estava agindo através dele. Ele fez com que a autoridade que estava sobre ele, que estava com ele e estava através dele, se manifestasse. O moço fala e o moço vê. Olha que extraordinário. E o nome do Senhor é glorificado. Então, quando um homem ou uma mulher, no mundo espiritual, ela tem essa autoridade de Deus, o nome do Senhor primeiro é glorificado. Porque quem carrega essa autoridade, ele carrega apenas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não posso carregar essa autoridade para que meu nome seja glorificado. Eu não posso carregar essa autoridade para que a fim de eu me promover, não. Essa autoridade só tem a fim de promover alguém. Promover Jesus, promover o reino, promover o céu, curar alguém, libertar alguém. Então, se você conhece alguém que diz que tem essa autoridade, mas esse mesmo não usa a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, é questionável. Fica meio estranho, porque você quer autoridade para quê? Eu quero a autoridade de Deus para quê? Se não é para pôr em liberdade os cativos, se não é para pôr em liberdade os oprimidos, se não é para expulsar demônio. Então essa autoridade aqui é a autoridade do céu. Ok? Agora nós vamos para o segundo texto, irmãos. Rapidinho aqui. Que está em Atos. Atos capítulo 16 e o verso de número 16. Olha a segunda autoridade, o segundo poder. Nós estamos falando sobre a autoridade de Deus ou de demônios. Capítulo 16, verso de número 16 de Atos. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa autoridade aqui é uma autoridade e um poder de adivinhação. Olha a diferença. Poder de Deus e adivinhação. Adivinhação e poder de Deus.
Então nós temos que ter o espírito de discernimento espiritual. E quando nós observar isso, identificar se é autoridade dada por Deus ou autoridade dada por demônios. Porque a autoridade dada por Deus, os demônios obedecem. A autoridade dada por demônios, irmãos, é só adivinhação. É só enrolação. E olha o texto. Diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. O demônio dá autoridade apenas para que gere lucro. Está entendendo a diferença? O demônio apenas dá poder, porque ele também tem poder, apenas para gerar lucro para alguém. Então é fácil nós identificar alguém que tem autoridade de Deus e autoridade de demônios. A autoridade de Deus é para que pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam tocadas. A autoridade do demônio é adivinhação e gera lucro. Agora fica uma questão, uma pergunta. Qual é a autoridade que eu e você exercemos? Qual é a autoridade que eu e você exercemos? Capítulo 16, verso de número 16 na King James, de Atos também. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Então aqui, esse poder dado para esta moça é a fim apenas de gerar lucro para alguém. Então, que eu e você tenha essa consciência de discernir a autoridade de Deus na vida de alguém. De enxergar e identificar se é mesmo realmente poder de Deus ou poder do diabo. Não tem outra vertente, irmãos. Ou é poder de Deus na nossa vida, ou é poder do diabo. O poder de Deus é para que a fim do nome do Senhor seja glorificado. Para libertar alguém, para como Jesus fez em Mateus capítulo 12, verso número 15 em diante. 22, aliás, em diante. Agora, o poder dado por demônios, capítulo 16, verso número 16 de Atos, é apenas para adivinhar. Adivinhar. Outra passagem lá no Antigo Testamento foi quando Saul estava atribulado e foi querer consultar o espírito que já estava morto de Samuel. Você lembra disso? Então, supostamente, o adivinho falou com ele. Então, adivinhação não é poder de Deus. Adivinhação não é poder de Deus. Poder de Deus é uma coisa, adivinhação é outra. Poder de Deus é uma coisa, poder delegado pelo demônio é outra coisa. Então, que nesses últimos dias, eu e você oramos para que o Senhor venha nos dar discernimento, irmãos, espiritual. Venha nos dar visão para nós identificar, para nós enxergarmos e o nome do Senhor ser glorificado. Lembre-se disso. Autoridade e poder de Deus ou de demônios. Tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor Deus esclareça melhor esse assunto. E o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? E nós vamos continuar a nossa série. Nós vamos prosseguir a nossa série. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Um abraço para vocês. Deus que vos abençoe em nome de Jesus.